Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta, interaja conosco. No primeiro bloco, converso com Vinícius Mendes Lima sobre a riqueza das favelas. Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo em morros e vielas. É o título de um trabalho importante que ele passou a semana debatendo em Porto Alegre em um curso aqui na Vila Bom Jesus. No segundo bloco, vou conversar com Flávia do Canto, que um tempo atrás foi chamada de a xerife do PROCON em Porto Alegre e hoje está realizando como advogada que é especializada em direito do consumidor um trabalho de Consumer Compliance. Saiba o que é isso, acompanhando a entrevista da Flávia no segundo e terceiro bloco do programa. O 21h30 está entrando no ar, fique com a gente. Falar com o Vinícius Mendes Lima a respeito do trabalho de empreendedorismo que ele foi investigar em morros, vielas, favelas brasileiras e da Argentina. A preocupação dele é a mesma de todos nós. Está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, nos últimos dias, né? Mas hoje, especialmente em função da Rocinha, ficamos todos nós assustados, os noticiários todos, e tem sido, infelizmente, Vinícius, comum a imagem dos nossos colegas, inclusive, trabalhando, né, com colete à prova de balas, com capacete, né, tal tiroteio. Hoje foi um dia muito complicado, né? Boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo. E sim, é um momento delicado. Eu morei no Rio de Janeiro por muitos anos, hoje eu viajo constantemente. Você é gaúcho, né? Bom. Sou gaúcho, mas atuo em universidade na Argentina e aqui no Brasil e com cursos também no Rio de Janeiro. Mas a realidade das comunidades, no geral, elas nunca foram parecidas com a realidade do asfalto que a gente fala. Mas, neste momento, a Rocinha está vivendo algo que eu nunca havia ouvido falar. E tudo que é tipo de leitura que eu já tinha feito sobre a Rocinha, também nunca tinha imaginado que pudesse acontecer. Assim, eu participo de alguns grupos de WhatsApp de moradores lá da comunidade e é uma calamidade pública total. Até algumas casas ainda estão sem luz. Não. Nós estamos falando de cerca de 180 mil pessoas. E até dia Isso é interessante, as pessoas não têm ideia. A Rocinha como um todo tem 180 mil pessoas. E aí, infelizmente, muito por culpa também da imprensa, genericamente, né? Morro no Rio é ligado ao tráfico. Até o teu trabalho vai desmistificar isso. Perfeito. Né? Mas assim, morro no Rio. Ah, é o fulano da Rocinha, é o ciclano do Cantagalo, é o fulano que domina, é a área da... Né? Tem isso. Tem. Né? Mas tem muito trabalhador lá também. A nossa preocupação é essa. Né? Nós estamos falando de cerca de... no Rio de Janeiro são 780 comunidades. Imagina. Que são desenvolvidas como uma comunidade única, né? A Rocinha é uma das maiores e, segundo os dados que eu tenho, é a maior do Brasil, com cerca de 180 mil pessoas, seguida da Sol Nascente, que é a 20 quilômetros do Congresso Nacional em Brasília, que são cerca de 80 mil pessoas. E essas pessoas sobrevivem com um pouquinho acima de um salário mínimo, em média, e cerca de 1% dessas pessoas trabalha com serviços e produtos ilícitos. Os outros 99% são pessoas como nós, trabalhadores. Aí é tráfico e é gatunete, é essas coisas assim. Quer dizer, uma coisa é o pesado mesmo e outra coisa é a pouca vergonha. O que eu estou dizendo pesado é o tráfico, a pouca vergonha é essa coisa do brasileiro, da gente ficar falando mal de deputado, senador, político, mas acaba fazendo também as nossas corrupções, né? Essas coisas. Né? Perfeito. É do dia a dia. Mas 99% deles são trabalhadores como todos nós. Como é que você se interessou pelo tema? Em primeiro lugar, que livro é esse que eu tenho em mãos, A Riqueza das Favelas, uma comparação entre a Vija 3 na Argentina e a Rocinha?
Eu nasci na Vila Nova, aqui em Porto Alegre. Zona Sul de Porto Alegre. Estudei na escola Vila Monte Cristo, que é uma escola do município. E ali eu conheci diversas realidades. E a minha própria realidade era de uma classe média baixa, digamos assim. E dali eu vi sair muita gente boa, muito trabalhador e muitas pessoas, inclusive empresários, hoje bem-sucedidos. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, Por que tu foi para o Rio? Eu fui a trabalho com um amigo de uma consultoria para atuar junto a um projeto da Fundação Itaú e do Instituto Unibanco. Tá, mas ele já tinha então percorrido uma série de outros caminhos em Porto Alegre. Não é da Vila Nova direto para o Rio de Janeiro. Fazendo um link de onde surgiu. Porque eu nunca quis fazer um mestrado, esse livro surgiu a partir de uma tese de mestrado. E quando eu senti a necessidade de fazer o mestrado foi por causa do trabalho. Porém, eu não sabia que caminho percorrer com relação à dissertação. E eu peguei uma van em direção à Zona Sul do Rio de Janeiro e essa van cruzava a Rocinha por dentro, que não era comum, tinha umas vans que cortavam por fora e essa van cruzava por dentro. Quando foi cruzar, no topo da Rocinha, na Rua 1, os traficantes pararam essa van, revistaram a van e tal, eu fiquei muito assustado. Em Porto Alegre, na época, uma arma calibre 38 era uma arma que todos nós temíamos. E lá nós já estávamos falando de metralhadoras, de fuzis. Então eu olhei aquilo, fiquei muito assustado, não era uma coisa comum para mim. E mas mandaram a van seguir. Questão de 500 metros abaixo do morro, dentro do morro ainda, tinha uma Casas Bahia, tinha um Bob's, tinha um Banco Itaú, tinha um Bradesco, academias gigantescas, lindas, com vista para o mar. E os supermercados cheios, cachorros quentes com fila para pegar mototáxi. E eu fiquei assim, qual o nexo que tem do cara que assalta o banco com o banco no mesmo lugar? E o banco está lá funcionando e o cara está aqui trabalhando. O cara não assalta aquele banco. Não é aquela... Explica, né? Onde é que tem essa relação? E será que todas essas pessoas que estão trabalhando aqui faturam? É ilícito? Sim. Porque o que a gente vê, e aí... Que bom que tu comentaste no começo, eu não sabia nem se eu iria tocar nesse assunto, mas realmente a mídia propaga em bem menor quantidade o que tem de bom lá dentro. Claro, sim. Então eu tenho a imagem que eu vejo todos os dias na TV e nos jornais, né? Então será que todo mundo aqui ganha dinheiro com tráfico? Né? Todo mundo ganha dinheiro com coisas ilícitas? E aí surgiu essa necessidade de entender e eu utilizei disso para escrever a minha dissertação. E aí eu fiz essa dissertação na Argentina, em Buenos Aires. Quando eu desci no avião, primeira vez, inclusive, em Buenos Aires, eu peguei um táxi e o táxi passava por uma cidade que eram casas baixas, mas casas aparentemente pobres, assim, sem pintura, sem nada, sem acabamento. E eu perguntei para o taxista que cidade ou o que é isso, né? Isso aqui é uma vila que tem aqui, uma das maiores da Argentina. Sério, qual é o nome? Vigia 31. E aí fui lá e coloquei no Google. Acho que eu falei Vila 3, né? Eu falei, é Vigia 31, né? Isso. Coloquei no Google na hora, no celular, e apareceu a maior favela da Argentina. E aí me veio na mesma hora, será que lá tem banco e traficante e economia girando, dinheiro girando lá dentro, como na Rocinha? E aí resolvi fazer uma análise comparativa, que resultou na dissertação, que eu depois reescrevi no formato de um livro, que tem muitos dados aí sobre os empreendedores dentro dessas comunidades. Tem nexo entre a Vigia 31 e a Rocinha? Quanto ao poder econômico, sim. Quanto ao desenvolvimento, é bem diferente. O Brasil, a Rocinha é muito mais, infinitamente mais desenvolvida que a Vigia 31. Para o bem e para o mal, no caso, para o tráfico para o bem para o bem e para o mal. Sim, para o bem e para o mal. A Rocinha utiliza da internet para vender, porque eu fiz uma análise sobre gestão, não somente sobre o perfil. Então, assim, a nível de gestão de negócios, o que esses empreendedores entendem? E na Rocinha eles utilizam, como eu dei como exemplo, o Facebook como um artifício, uma ferramenta de venda. Utilizam o WhatsApp, utilizam, alguns já possuem site para divulgar os seus produtos. E na Vigia 31 mal se tem acesso a computador. Aí a própria internet pública que na Rocinha tem. Então isso, na tecnologia, digamos assim, destoa muito uma favela da outra favela. Você chegou a conhecer outras favelas da América do Sul? Né? O trabalho comparativo é entre Rocinha e Vigia 31, mas Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, chegou a conhecer outras? Sim, eu estive no Uruguai, estive no Paraguai, ali numa cidade do lado de Ciudad del Este, estive na Colômbia, estive
No Brasil, aí, quase todos os estados, incluindo o Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Florianópolis, as capitais, na sua grande maioria. E no Chile. No Chile. O México, que eu estou numa conversa para iniciar um trabalho lá também. Talvez o México, eu sempre uso isso, talvez o México seja o melhor país para se comparar ao Brasil. Em função pela potência das duas economias, que estão nos extremos, um na América do Sul, o outro na América do Norte, né? Tem a situação de nós não falarmos espanhol, eles não falarem inglês, né? Mas essa proximidade e eu gosto porque a economia do México é uma economia pujante, né? E é cíclica como o Brasil. Muitas vezes vai, porque eles também tem o arrefecimento, né? E o Brasil também tem esses soluços. Eles até são mais constantes que a gente no crescimento, né? Eles são mais planejados que a gente no crescimento. Mas eu gosto quando as comparações são com o México, me parecem países grandes, né? Porque de vez em quando a gente faz com um país muito pequeno. E aí a comparação não fica tão... Prejudica, me parece. E a gente está fazendo agora um estudo, eu criei um centro de pesquisas sobre empreendimentos em favelas, empreendedores em favelas. E aí sim nós vamos atuar também com o México. São 10 países que vão participar desse centro. Aonde é esse centro de pesquisa? Ele é aqui de Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Iniciando aqui em Porto Alegre com parceiros, 34 parceiros em 10 países diferentes, com 34 professores, docentes de universidades diferentes, públicas ou privadas de 10 países. Quem está financiando isso? Eu. Tu? É a minha empresa, a Besouro Agência de Fomento Social. Como é que funciona esse negócio? É uma agência que auxilia o poder público ou a iniciativa privada a criar soluções para melhorar a vida das pessoas, no âmbito da educação, da saúde, do meio ambiente, do esporte, lazer e da cultura. Onde é que tu faz a captação de dinheiro? Através das empresas. Sejam privadas ou públicas? Ou públicas. Qual é hoje a situação de nível de empresas fazendo esse investimento? Baixa. Baixíssima. Pouco interesse. Pouco interesse. Por quê? Interesse alto e aporte de fato baixo. Por um momento de crise em grandes empresas, que é quem tem poder para financiar esse tipo de ação com volume, com escala, as empresas estão contendo e o setor de responsabilidade social e empresarial é o primeiro a ser cortado. Isso também, nos outros países também, quando você conversa com outros empreendedores nessa área, também é por aí a situação? Passa pela mesma situação. A Argentina é o país mais parecido conosco até o momento, assim. A gente também vai ter agora o estudo no Equador, na Venezuela, na Bolívia, em El Salvador, Nicarágua. E aí vamos conhecer outras realidades, mas dentro dessas realidades que eu conheço, tenho propriedade para falar, Buenos Aires é muito parecido com a realidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre, tanto dos empreendedores quanto do poder público. Assim. Só para entender assim, a gente tem uma CUFA, né, a Central Única das Favelas. Qual é a diferença do teu trabalho e o que faz a CUFA hoje, por exemplo? O trabalho da CUFA é um trabalho político, apartidário, mas um trabalho político de inclusão na participação dessas pessoas no mundo. Né? E aí dentro da CUFA existem segmentos que atuam dentro da educação, dentro da inclusão, dentro do esporte, tem diversos segmentos. Que eles buscam também através do poder público, também através da iniciativa privada. Em termos de entrega, parece parecido, mas por eu ser uma empresa, toda a entrega é baseada em metas, indicadores e mudança social. Então, se eu não mudar a realidade social daquelas pessoas que foi me contratado, eu não entreguei o serviço que eu de fato vendi, eu chego a fazer contrato de risco. Se não mudar a vida de X% das pessoas, eu não preciso receber. O senhor conseguiu aplicar isso? Sim, sim. Aonde? Isso já está acontecendo no Rio de Janeiro, já está acontecendo em Buenos Aires e agora iniciamos em Porto Alegre, que é esse curso Mão na Massa, um programa Mão na Massa, que inclui um curso que nós estamos aplicando. Rio de Janeiro e Buenos Aires, que tamanho as comunidades? Rio de Janeiro é o Morro do Cantagalo, são 30 mil pessoas. Grande. São 30 mil pessoas. E em Buenos Aires é do lado da Vidia 31, que chama Vidia 31 Bis, que é um pouco menor, é um anexo à Vidia 31, que são cerca de 20 mil pessoas. Que trabalho você realizou nesses dois? É um programa no qual nós ensinamos as pessoas a abrirem negócios, formais ou não. Empreendedorismo mesmo? Puro. Não é palestra, não é conversa. Não é conversa. Não é conversa, é na prática. Foi criado, depois desse estudo todo, uma metodologia de ensino de planos de negócios para pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, se uma pessoa quer criar um programa de TV
e não estudou para isso. Bom, a gente consegue fazer ela criar um programa de TV. Se vai ter a qualidade que queremos, não é outros 500. Mas ela consegue abrir um programa de TV com um mínimo de raciocínio financeiro, de gestão de recursos humanos, gestão psicológica. A gente passa um pouquinho pela cabeça da pessoa, desde o sonho até a entrega do negócio dele pronto. Você não é concorrente, mas qual é a diferença entre esse trabalho de empreendedorismo que você vai para dentro de uma comunidade como essa, carente, pobre, uma vila, uma favela, né? E Sebrae, eles não entram dentro desse... Eles passam longe disso aí, é isso? Perfeito. Eu imaginei que, pelo teu conhecimento, tu entendesse. Eu hoje participo também como consultor consultivo do Comitê Técnico para a criação do Plano Nacional de Startups, junto à Presidência da República e à Unesco. E lá participam atores como o Sebrae, como o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério de Tecnologia, grandes empresas, hubs de incubação, aceleradoras e de startups do Brasil. E eu participo tratando do meu viés. E o que acontece é que o Sebrae não é uma baita forma de auxiliar um empreendedor que tem algum auxílio técnico, que ele já tem algum conhecimento técnico. Então, assim, uma pessoa que está se formando na faculdade, por exemplo, ela tem um conhecimento de administração. Então, ele consegue ler um material do Sebrae, assimilar esse material e tentar colocar em prática, que é outros 500. Ô, Vinícius, volta lá no início lá. Como é que o guri, aquele da Vila Nova, sacou esse negócio aí? Eu vivo isso desde os 14 anos que eu comecei a empreender. Então eu acredito, se eu conseguisse sem ter... Tu estava lá na Escola Municipal Monte Cristo. Isso. Para quem não conhece, é o seguinte: Vila Nova, Porto Alegre, zona rural da cidade, né? Pequenas extensões de terra, pequenas chácaras, pequenos sítios, né? Hoje já um pouco mais densamente habitada, diria alguns, porque estão sendo construídos alguns condomínios no entorno da Vila Nova, mas uma zona rural. Aí tu vai para a escola do município. E ali tu começa a buscar essas coisas aos 14 anos. Eu queria comer traquinas no intervalo do colégio, eu queria tomar um refrigerante, não tinha dinheiro para isso, não tinha coragem de pedir para os meus pais, porque eles trabalhavam e faltava muitas vezes no final do mês. Teus pais trabalhavam com o quê? Meu pai era vendedor de qualquer coisa, ele vende qualquer coisa. Certo. E a minha mãe trabalhava na área de recursos humanos em algumas empresas também. Mudou de empresa há algum tempo. Sim. O filho deles... Esse é o único filho? Tem um irmão. O teu irmão se formou também? Se formou. Em quê? Também. Em administração também. Em administração também? Hoje ele é gerente de vendas na GM. Tá, gerente de vendas na General Motors aqui... Em São Paulo. São Paulo? São Paulo. Tá, então parabéns ao pai... Como é o nome deles? O Orlando César e a Débora Mendes Lima. Parabéns que vocês dois cumpriram a missão de vocês com garbo, eu diria. Aí tu é mestre... Vai para o doutorado agora? Sim, eu já ganhei uma bolsa, só não consegui começar. Né? Bolsa onde? Lá na Universidade de Misiones, na Argentina. Tá. Porque é uma universidade que tem estudos específicos sobre isso. Para fazer isso, assim, para estudar empreendedorismo em baixa renda. O que muita gente... deixa eu pegar um outro exemplo aqui que me ocorreu agora. O exemplo da Índia. Perfeito, eu comecei por aí. É isso? É isso. Como é que tu começou por aí? Existe o Yunus, que é uma pessoa totalmente vinculada à área, mas depois tem o Prahala, que é outra pessoa que eu me inspirei, que tem conteúdo, ele fala sobre a riqueza na base da pirâmide, e que não é com viés do empreendedorismo, mas tem um tom, e aí eu comecei a ler e me encantei porque eu me enxerguei no livro, me enxerguei no conteúdo. Só que eu gosto de ler, gosto de estudar, obviamente, mas eu não consigo pensar em alguma coisa que eu estou estudando que eu não vou colocar em prática ou que alguém não possa colocar em prática. E aí eu pensei, bom, se eu posso colocar em prática, eu vou colocar em prática. Nós estamos falando de empreendedorismo a partir de quanto de necessidade das pessoas em termos de dinheiro para começar a empreender? Zero. Zero? Zero. Zero. É partir mesmo... Eu posso te dar exemplos de hoje. Eu acabei de sair do curso. Tá, mão na massa. Mão na massa em Porto Alegre. Na Vila Bom Jesus. Isso. A pessoa com as suas próprias panelas, ela começou a fazer a laminuta para vender. Ela começou o curso segundo, ela está hoje com 12 pedidos a R$15 o pedido. Se tu colocar 100% de margem, que é aproximado do que ela está faturando, ela já está fazendo em 3 dias, ela está ganhando o que ela não ganhou no mês inteiro que ela estava desempregada. Tá.
por exemplo. Ela tinha a ideia da La Minuta e você pegou e organizou isso? Como é que foi? Não, ela tinha um sonho de ter algo no ramo da alimentação. Tá. E eu coloquei o sonho dela dentro de uma realidade de negócios, de crise econômica, de necessidade das pessoas que moram no entorno, que é se alimentar bem e não ter como sair de casa, não ter pagar pela teleentrega que é caro, e ela fazer essa entrega dentro de um raio que ela consiga entregar de bicicleta. E ela achou o máximo. Nós criamos a La Minuta das Galáxias, a única com ovo caipira de Porto Alegre. R$15 na Vila Bom Jesus. A Vila Bom Jesus. Qual é o raio de ação? Ela atua cerca de 1 quilômetro de circunferência. Isso ela consegue fazer 15 refeições? Ela consegue vender 30 refeições por dia. 15 almoço e 15 janta? Isso tá Só almoço. Só almoço. Só que hoje ela já tem pedido para a noite, então ela está mudando o negócio dela. Não, pois é, então já vai evoluir. Sim, mas ela começou segunda com o almoço. Segunda-feira, tu está dizendo segunda é segunda-feira. Agora, faz 4 dias. Tá. Ela botou o WhatsApp, Ela aprendeu a mexer no WhatsApp, no curso, a utilizar a lista de transmissão para divulgar os seus produtos. Ela criou, desenhou a marca dela e nós passamos para o computador e ela tem hoje uma marca num pendrive para usar quando quiser. Depois ela aprendeu a criar uma página no Facebook para divulgar e convidar os seus amigos para curtir a sua página. Ela aprendeu a criar um anúncio do que... Isso tudo que a gente está vendo aí, então, de segunda para cá. Segunda para cá. Uma pessoa que segunda-feira estava desempregada. E não sabia nem o que fazer. Quanto ela tinha no bolso para comprar arroz, feijão, ovo? Nada. Ela pediu para a mãe dela um pouquinho de cada coisa para poder vender a primeira La Minuta. Tá. Quem é que comprou? Foi tu a primeira La Minuta ou não? Eu fui o segundo. Foi o segundo. Ela mandou no Facebook e uma pessoa respondeu em minutos, eu quero. Ela vendeu. Tá. Isso já era fruto do curso? Sim. Tá. No teste. No teste do curso? No teste do curso. Quantas outras pessoas, que tipo de outros negócios foram criados? Tem um casal que é impressionante, não sei de onde é que sai tanta ideia. Eles vão fabricar polietileno a partir da reciclagem de plástico que gera o polietileno, que não é qualquer plástico. Porque o pai da menina, do casal, trabalha com reciclagem. E aí identificou essa oportunidade junto com ela, e ela queria ter um negócio dela, e agora eles vão fabricar polietileno. E não existe em Porto Alegre uma fábrica de polietileno, por incrível que pareça. E todo mundo que produz sacola, saco de lixo, lona, precisa de polietileno. Em Porto Alegre não tem, as pessoas buscam em Alvorada, em Cachoeirinha, Novo Hamburgo, Santa Catarina. Ou seja, há um campo aberto. Estava aberto. São duas pessoas que, em um curso de uma semana, no caso? Na 4º dia hoje. Tá. Isso é assim, é a tua prática diária de ver pessoas assim, criativas, procurando, com dificuldade de se organizar? Perfeito. É falta de organização, sim, e falta de estímulo. Na escola básica, a gente não tem estímulo para sair dali e fazer nada. A gente tem um estímulo para entender português, matemática, geografia, história, etc. No ensino médio, a gente é estimulado a fazer o vestibular. Ponto final. E no ensino superior, a gente é estimulado a ser técnico naquela área. E trabalhar para alguém e atender bem quem está nos contratando. E ninguém é estimulado a empreender. Quando essas pessoas não têm nada disso, metade dessas pessoas do curso dessa semana não tem o ensino básico. Como é que ela vai ter qualquer estímulo de qualquer outra coisa? O possível estímulo é do traficante, que está ganhando 5 mil por mês, 10 mil por mês. O cara que cuida da boca de tráfico ali, o cara que assalta carro lá. Ele acaba sendo investidor em muitos casos? Ainda não tenho conhecimento sobre isso, mas em princípio não. Não, poderia ser. Não, poderia ser, mas em princípio não. Poderia ser. Possíveis clientes, sim. Clientes, sim, não tem dúvida. Porque é uma realidade, muitas vezes, aquelas comunidades dependerem do traficante. Seria totalmente do jogo, mas não é. Não é. Eles também não têm essa sacada assim, bom, vamos investir nisso aqui. Não é ainda isso. Não. No livro, o livro serve como um manual? Não, o livro retrata os dados dessas comunidades quanto à gestão dos empreendedores, perfil dos empreendedores e também com alguns exemplos, cases reais, vivos, de pessoas que ganham cerca de 150, 200 mil reais por mês com empreendimentos dentro de favelas. O Mão na Massa 2, o curso, vem quando, hein? Estamos num diálogo com a Coordenadoria de Juventude, que é quem está liderando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, para o final do ano, agora dentro de 2 meses, uma nova edição. Você vai para onde agora?
Agora eu vou a Brasília para a reunião do Plano Nacional de Desenvolvimento de Startups, que acontece terça-feira. E depois eu tenho eu participo como palestrante, vou fazer a palestra de abertura do maior fórum de empreendedorismo jovem do Brasil, que acontece no litoral piauiense, Luiz Correia. A riqueza das favelas está nas boas casas do ramo, como é que as pessoas descobrem? Sim, estão nas boas casas do ramo e também através da nossa página da editora Essência do Saber e na minha página também do Facebook, vini.marketing. Tá. Só para fechar, né, como é que as pessoas te acham? Vini.marketing, bom, e aí as pessoas te acham? Já me acham. Tá. Essa situação de você hoje me garantir assim, do 0, 0. 0, 0. Pessoas que estão desempregadas, fizeram o curso, já criaram, por exemplo, 2 negócios. Tem outros casos? Mais casos. Mais? Ateliê das Noivas. Ela reúne vestidos de noivas de pessoas que já se casaram e querem jogar fora esse vestido e ela compra por um valor irrisório ou ganha, doado, e ela reforma, porque ela é artesã, ela tem prática com costura, ela reforma esse vestido e vende o vestido por um preço de mercado para pessoas que precisam, querem casar e não têm condições de comprar um vestido caríssimo, por exemplo. Ou seja, negócios existem e as pessoas querem sair da crise criando. Exatamente. Vinícius Mendes Lima, volta aqui, cara. Eu acho que tem boas histórias pra gente contar, viu? Agora me senti assim meio Luciano Huck, cara. O cara tem um monte de história pra contar, mas eu tenho um convidado no próximo bloco. Tá, uma okay. Convidada. Prazer. Um prazer, muito obrigado, viu? Sucesso. Vinícius Mendes Lima, autor de A Riqueza das Favelas, do empreendedorismo entre morros e vielas, retratando o caso da Vija 31 e da Rocinha na Vija 31 em Buenos Aires, a Rocinha no Rio de Janeiro. Conversou conosco. No próximo bloco eu converso com Flávia do Canto, que agora tem uma nova função, está criando aí também uma oportunidade de Consumer Compliance. Saiba o que é isso no próximo bloco. Há alguns dias eu fui surpreendido com uma nota da minha querida Giane Guerra na Zero Hora, falando a respeito das novas funções da advogada, professora da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica, Flávia do Canto. Por muito tempo trabalhou no PROCON estadual e também no PROCON municipal e agora está com Consumer Compliance. Em primeiro lugar, prazer te ter aqui, Flávia. Presencialmente. Pois é, você me deu uma entrevista por Skype, foi no Natal aquilo? Foi, acho que foi no final do ano passado. Acho que era Natal, alguma coisa, era uma época de grande consumo com dicas. Em função da agenda de PROCON, ficava difícil vir, assim como em outros programas, mas pelo menos a gente conseguiu fazer a entrevista. Não, é muito bom. Essa é uma alternativa que a gente tem usado de vez em quando, a alternativa do mesmo para pessoas em Porto Alegre. Algumas vezes o Skype fica mais fácil em função do trânsito, em função do horário, né? E a gente tem utilizado. Muito obrigado. Bom, o que é Consumer Compliance? Primeira coisa, né? O que você está trazendo? Porque é uma novidade dos escritórios gaúchos de advocacia, não tem essa área desta forma, pelo menos, assim, tão bem estruturada, né? Na verdade, o compliance ele já é conhecido, principalmente no âmbito penal e tributário, e é uma ideia que veio dos Estados Unidos, em que as empresas elas se preocupam no âmbito preventivo, né? O que seria isso? Ter conhecimento, né, aprofundado das normas de direito de cada área. Então, o compliance, ele pode atuar em qualquer área específica do direito, em termos de fiscalização, de órgãos de autuação propriamente. Então, uma forma da empresa se prevenir, evitar o dano, e o dano não só ao seu cliente, mas à sua imagem, né, e a autuação de outros órgãos afins, dependendo da matéria, e se preocupar com essa parte do compliance para evitar a judicialização também, a atuação mais judicial do advogado. Antes que aconteça alguma coisa, precaução é bom. Exatamente. Então, no Brasil, claro que temos escritórios de advocacia que fazem o compliance, aqui no Rio Grande do Sul também, mas em outras áreas. O Consumer Compliance, né, a denominação que eu dei do Consumer, já que o Compliance é um termo, né, norte-americano, seria
evitar esses danos à empresa através do quê? De uma assessoria especializada, de um advogado, no meu caso, uma advogada que, dos anos que eu fiquei no PROCON, que eu tenho conhecimento das várias legislações que nós temos, Felipe, não é uma só, não é só o Código de Defesa do Consumidor. Para cada ramo, varejo, que seja, né, os supermercadistas, né, os planos de saúde, ou enfim, os bancos, cada setor tem legislações que não só a lei federal que regulamentam. Então, o compliance, ele entra para informar a empresa de que forma ele evita, né, o descumprimento daquelas normas já impostas pela legislação. E que não falta no Brasil a legislação, né? Exatamente. Então, essa é uma prática que vai de encontro até com a grande ideia, digamos assim, do Código de Processo Civil, que traz a mediação, a conciliação, né, que chama-se de justiça de portas abertas, que na verdade é para evitar, né, a judicialização. Cada vez mais o nosso judiciário está abarrotado, né, de ações, aqui no Rio Grande do Sul também. Então... Essa é uma experiência que você já tinha, né? Porque, na verdade, o que vocês fazem no PROCON muito é mediação entre nós, consumidores, reclamando de um produto, ou de um atendimento, de um serviço, e aquele prestador, aquele vendedor, né? Vocês procuram muitas vezes, antes de judicializar essa questão, exatamente mediar e chegar a um acordo, né? Tu sabe que ontem ainda conversava com alguns colegas e essa cultura da judicialização, ela está enraizada, né, dentro até das faculdades, das universidades, nas escolas de direito. Ainda mais no Rio Grande do Sul, que a gente adora uma demanda, né? Exatamente. E pouca gente sabe o grau de efetividade de um órgão público, por exemplo, o PROCON, né? É muito efetivo, é resolver uma demanda e chegar até lá e evitar a contratação do advogado, então, para levar anos com o processo, né, em audiência e recurso, para se chegar àquilo que a gente quer. Às vezes é a simples incomodação com o operador de telefonia, mas às vezes não. Às vezes é uma grande incomodação, né, um problema muito maior de uma autuação de um órgão de fiscalização que poderia ter sido evitado. Então, essa ideia de se fazer a prevenção sempre foi, na verdade, uma ideia que eu provoquei dentro do PROCON, abrindo aquelas câmaras de mediação. Nós fizemos vários protocolos de intenções com faculdades, com universidades, para evitar, então, que se chegue ao judiciário e criar essa cultura, pelo menos em Porto Alegre, no estado, de conciliar, né? Mais do que mediar, é a conciliação propriamente que o PROCON faz, né? Só para você ter uma ideia, eu não sei os números atuais, mas historicamente o maior número de demandas do país e a maior média de demandas do país é nossa, do Rio Grande do Sul. Mesmo a gente não tendo a maior população, a gente bate ou supera São Paulo ou bate pau a pau com São Paulo. Assim, o número é muito grande de ações ano na Justiça do Rio Grande do Sul. Exatamente, isso são dados do CNJ que saiu agora, final do ano passado, inclusive. Eu escrevi a respeito, mas o que chama mais atenção é que o nosso Tribunal de Justiça ele tem uma forte campanha para evitar a judicialização, que é fomentar a iniciativa do consumidor, em vez de procurar o judiciário, e através do consumidor.gov, que é uma plataforma vinculada ao governo federal para a resolução de demandas administrativas. Então, e que pouca gente tem conhecimento. Então, tu pensa assim, Felipe, se o consumidor tem falta conhecimento, não sabe o caminho que ele tem que percorrer para resolver algo, tu imagina no âmbito da empresa, em quantos aspectos que o empresário tem que se preocupar. E ainda assim, em cada área, né, ele sofre uma fiscalização ou ele tem que cumprir determinada legislação. Então, o compliance, ele vem como uma matéria que não é nova, mas que para nós no Rio Grande do Sul ela está crescendo, digamos assim, está crescendo. Nesse caso, você citou o Rio Grande do Sul, mas nesse caso é um caso do Brasil, né? Não há uma tradição das empresas brasileiras de se prevenirem. Com certeza. A prevenção, ela ocorre, o compliance, em multinacionais, normalmente, porque já tem a cultura do compliance, né? E a gente, claro, com toda razão, o aspecto no país, também são poucos escritórios que oferecem o compliance. E ainda especialmente o compliance na área de defesa do consumidor é muito novo. Né? Porque a ideia da área de defesa do consumidor é se preocupar pouco com o PROCON, com órgãos de fiscalização, né? Deixar judicializar ou levar o consumidor através do saque para tentar resolver, ouvidoria interna, e não se preocupar antes com toda essa questão legislativa que tem por trás. Como é que é isso? Você entra
no negócio, entra na empresa e vai de setor em setor, porque você já tem uma visão geral em função das diferentes ramificações do PROCON, né? Aí você, tendo essa visualização, você entra, mergulha na empresa e de área em área vai trabalhando essas questões? Exatamente, vai depender do ramo de atuação da empresa. Sim, claro. Mas a gente faz um trabalho, por exemplo, a título de exemplo, né? A gente tem clientes na área de alimentos e na área também bancária, que são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, a gente vai mostrar para o cliente em etapas dentro da empresa aquilo que a empresa está fazendo, se está de acordo com aquela legislação específica. Por exemplo, ramo de alimentos, restaurante, desde o atendimento ao cliente, a informação de cardápio, né, a fiscalização de vigilância sanitária, que é uma grande preocupação, a imagem da empresa na imprensa, e aí a gente tem um corpo técnico que auxilia nesse setor, que é para evitar a crise, né, que a gente sabe que acontece depois que acontece uma autuação, uma fiscalização dentro de um estabelecimento. Você já fazer a gestão não chegar ao ponto de se necessitar fazer gestão de crise. Gestão de risco, na verdade, se chama. Gestão de risco, né? Então já faz antes. Já se faz antes e isso é uma preocupação que normalmente o empresário tem depois. Né? Saiu na imprensa e agora o que vamos fazer? Precisamos emitir uma nota. Mas se tivesse o compliance ou se tivesse toda essa assessoria, evitaria esse dano. Então, claro que tem a questão da ponderação dos custos, mas a gente prova por A mais B, por uma questão econômica, que o custo de prevenção ele é muito melhor que o custo da reparação posterior. Até porque na reparação posterior sempre tem essa questão do nome da empresa ser atingido. Exatamente. E aí é um cálculo, é incalculável isso, dependendo do que for a situação de... E impressionante que assim... Por vezes tem pessoas que ainda acham que eu não sei do PROCON. E aí chega assim, Flávia, e tal empresa? Como se eu fosse um grande banco de dados, né? Ou de, bom, se a Flávia vai em tal lugar é porque é bom. Mas a questão é que a gente aprende, foram muitos anos, né, no ramo, e a gente fica com os olhos de fiscal. Então é muito mais fácil de conseguir identificar o problema ou aquilo que possa vir a ocorrer. Né? Só para fechar uma questão de PROCON. A ação mais grandiosa, a ação que chamou mais atenção, é aquela ação contra as empresas de telefonia, quando se para de vender, se diz assim, Porto Alegre, vamos parar de vender que está demais, porque aquela chamou a atenção, né? São vários casos, mas aquela é um caso assim que, para um pouquinho, parou tudo, era a OAB, era o Cláudio Lamac na OAB e você no PROCON. Aquela foi a emblemática porque ela teve uma repercussão de âmbito nacional. E foi, claro, fomentada pela OAB através do Lamac, que fez a denúncia. E aí nós suspendemos as vendas e, consequentemente, aquilo repercutiu na Anatel. E aí em todo o país houve a suspensão em decorrência de Porto Alegre, não era nem no estado, né? Foi uma ação administrativa que nós fizemos no PROCON municipal ainda, na gestão do município de Porto Alegre. Mas essas foram várias ações. Antes dessa das empresas de telefonia, nós recolhemos os ingressos do show da Madonna, porque não concediam meia entrada. Então, ainda foram outras questões importantes que o pessoal não lembra só da emblemática. Madonna no Olímpico. Né? Exatamente. Teve um período antes. Foi logo na saída da venda de ingresso e para tudo. E efetivamente a produtora não queria conceder o desconto, né? Então foi com base no recolhimento dos ingressos até que se emitisse uma nova tabela de valores e aí voltasse a vender e teve efetividade. Essas ações, muitas vezes achava, a Flávia quer aparecer na mídia, hoje eu posso falar, é tão bom poder falar isso. Mas, na verdade, é porque a multa pecuniária, a sanção em dinheiro para a empresa, ela não tem quase efetividade. Porque tem possibilidade de recurso, o processo administrativo demora um tempo, depois, eventualmente, se a empresa não paga, isso vai para a inscrição em dívida ativa do município ou do estado, dependendo do PROCON. Então, tem um período aí que a empresa sabe que o corpo jurídico vai trabalhar para, quanto mais tempo levar para pagar a multa, melhor. Então, e o que como órgão de fiscalização a gente pretendia? Bom, é dar efetividade a isso. E o que se faz? Tem outras ferramentas que não só a multa em dinheiro.
que é a cassação de alvará, a interdição de estabelecimento comercial, que nós fizemos com o Supermercado Nacional, a questão das empresas de telefonia, do show da Madonna, né? Várias ações nesse sentido e que efetivamente para o consumidor, né? E principalmente o consumidor de Porto Alegre do estado, eles saíram satisfeitos. Esse era o objetivo. Então não era o objetivo da Flávia fazer algo que seria transformador, né? É uma questão de saber utilizar as ferramentas jurídicas adequadas. Nesse caso, deixa eu dizer o seguinte, muito briguei com a Flávia, porque ela não queria dar entrevista, tá? Pato, sem tempo. Não, mas tem que falar, tá fazendo isso, fazendo aquilo, tem que falar, alguém tem que dar uma explicação. Então, deixa eu corroborar o teu comentário, porque a imprensa também não é forçar a botar uma faca no pescoço, mas a gente forçava a falar, porque alguém tinha que falar. Sim. As ações eram grandes e a gente cobrava, né? Se te demandava, dizendo, olha, ou então aquele negócio assim, falou para Guaíba, tem que falar para fulano, falou para 0 hora, tem que falar para o Correio, né? É assim. E a pressão existe. É todo mundo correndo atrás, não tem uma situação. É cargo público, né? A gente trabalha para a população e aí não tem como. E eu sempre acreditei isso, não tem como negar uma entrevista ou negar ou não poder ir. Eu acho que isso faz parte da investidura do cargo. No momento que tu trabalha para a população, tu tem que efetivamente dar explicação, né? De vez em quando a gente briga muito com vocês, no caso, porque é o seguinte, a gente quer naquela hora vocês estão ainda no meio do trabalho, muitas vezes. Acontece muito com um delegado em meio de operação policial, né? O Ministério Público no meio da operação. O que está acontecendo? Não, mas agora não posso te falar. Não, mas, Felipe, nós estamos pedalando uma porta aqui, não sei quem tem atrás da porta. É mais ou menos isso. Acontece muitas vezes. Exato. Né? Então, mas a gente brigava, mas ficava na boa. Flávio, as empresas, nesse caso, estão entendendo essa proposta? Surpreendentemente, sim. A proposta de consumer compliance. É surpreendente porque acho que com a credibilidade do meu trabalho e a imagem, e eu fiz uma gestão, Felipe, eu posso me gabar, digamos assim, um pouco e fazer uma propaganda, porque eu sempre me dei muito bem com os dois lados. E a ideia não é defender ferrenhamente o consumidor sem tratar adequadamente a empresa, que está ali fazendo o trabalho dela e que também depende da nossa economia daquele trabalho bem desenvolvido. Então não tem como suspender a atividade para readequar e melhorar. Né? E isso eu consegui fazer. E isso fez com que eu tivesse uma boa imagem. E eu acho que nem eu acreditava que daria certo, né? Que de repente isso ia dar certo, assim, trazer, porque não é bem um escritório de advocacia. Se tu me dissesse assim, Flávia, eu preciso fazer um inventário, ou tu me defende numa ação contra uma empresa de telefonia, eu vou passar para um colega meu. Porque a especialidade mesmo é o compliance, né? E o judicial, claro, eu tenho uma rede de colegas e esse a gente faz bons contatos e passa essa demanda. Mas eu acho que hoje, se tu focar numa especialidade, tu ganha muito mais dentro do mercado. Então, surpreendentemente, as empresas estão vendo isso um lado positivo e estão começando a se dar conta que é melhor prevenir do que efetivamente esperar uma grande ação, né? Ou uma multa de um órgão de fiscalização, ou uma enxurrada de demandas dos próprios consumidores, né? Claro que é uma questão de sigilo, não vou te perguntar o nome das empresas, mas qual o setor? Varejo? Onde é que tu está trabalhando? Onde é que as pessoas estão te demandando por mínimo informações nessa questão? Eu estou com 2 setores agora, digamos assim, que é o setor do ramo alimentício, né? Que é uma legislação complicada. Que é complicado e que são restaurantes diferentes, de público diferente, né, de tratamento diferente. E outro ramo é o ramo das financeiras, né, dos bancos, que ofertam crédito consignado e financiamento, que também é um outro problema que sofre regulamentação do Banco Central e entre outras questões que lida com o endividamento dos consumidores, né, que tem no ranking de reclamações, ali está sempre em primeiro ou segundo lugar, que a gente sabe, né. Essas são legislações muito diferentes mesmo, né? Porque uma questão é quando você olha o Código do Consumidor, mas nesses 2 ramos, tem o Código do Consumidor, que a gente tem que fazer isso, tem mais todo esse regramento aqui
É que o Código de Defesa do Consumidor tem várias, a parte geral são normas abertas, especificamente dizendo o que pode, o que não pode, o que poderia ser considerado cláusula abusiva num contrato, o que poderia ser prática abusiva, ou seja, que tu não pode fazer dentro do teu estabelecimento para o consumidor. Mas não diz isso especificamente, por exemplo, eu posso botar só o dinheiro à vista ou eu tenho que botar também o valor a prazo, né, o preço, no caso. Isso o código não diz. Mas tem uma lei municipal que diz que tem que colocar. Mas que lei é essa que ninguém conhece? Uma vez uma história me chamou a atenção e tenho tempo para falar, eu não sei ficar te interrompendo, que me lembrei agora. Eu recebi uma ligação de um vereador, querido da nossa capital, não vou falar o nome, mas ele vai saber. E ele disse assim, Flávio, eu estou aqui no gabinete com um consumidor e ele veio aqui reclamar que ele foi num shopping, determinado shopping da capital aqui, e não tem bebedor. E deu sim, e aí? O que eu vou fazer, né? Não tem bebedouro, não... Dele não, mas ele afirma que tem uma legislação municipal que obriga os shoppings a ter em cada andar bebedouro. E deu, será? E não é que tinha. Tem isso? Tem em Porto Alegre. Tem em Porto Alegre. Então, o que Atenção, consumidores tenham sede nos shoppings de Porto Alegre. Há uma legislação que os obriga a ter um bebedouro. Sim, no mínimo shopping e centros comerciais. Shopping e centros, né? E eu não tinha conhecimento. Eu disse, olha, eu vou pesquisar, vou me informar. Realmente tinha, a gente encaminhou a fiscalização, mandou uma notificação para todos os shoppings de Porto Alegre e para os centros comerciais. E realmente, aquele específico e outros não tinham bebedouro, assim, em todos os andares. E ele estava com sede, não tinha bebedouro. Então, para tu ver a infinidade de legislação que a gente tem, que a gente acha que não existe, existe, né? Isso é também de Brasil, esse negócio de pormenorizar tantas leis assim? Sim, com certeza. Porque isso não... O município de Porto Alegre tem muita lei, olha, e no âmbito do de direito do consumidor tem muita coisa. Tem lei do bebedor, tem lei da fila de banco, tem lei do empacotador, tem lei para todos os lados, né? Então, por vezes, nem nós, que somos órgão, né? Fomos órgãos de fiscalização, o próprio PROCON tem conhecimento. Tanto é que tem um encaminhamento agora do revogaço, né, para compilar as leis que não têm mais efetividade e que, olha, eu sou grande apoiadora, porque tem muita lei... Mas o revogaço estão trabalhando, mas também a gente não vê mais nada, né? A gente noticiou lá no início, até posso convidar aqui o pessoal que está nessa comissão na Câmara, porque a gente imaginava que eles iam produzir mais rapidamente. Dá mais celeridade. Celeridade. Mas, enfim, isso é necessário, porque até no âmbito do PROCON do Estado, quando eu fiquei esses 2 anos à frente do PROCON estadual, a gente até pensou em fazer uma grande compilação de leis estaduais sobre defesa do consumidor, que, enfim, não saiu por falta de recursos. Mas, porque também é um outro problema. Eu tenho legislação no município de Porto Alegre, tenho no Estado e tenho o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor. E é muita coisa para regulamentar. E aí tem trabalhos específicos que a gente tem que fazer, trabalho junto com a Vigilância Sanitária, que é outra legislação. Aí a questão dos crimes com a Delegacia do Consumidor, Ministério Público, as investigações, por exemplo, do leite compensado. Então, é uma infinidade. Eu te digo, Felipe, hoje cada vez mais é necessário ter alguém que tenha o conhecimento específico daquilo. Não só no consumidor. Se antecipar o problema. Se antecipar o problema, com certeza. Há uma situação que é um caminho aberto, professora Flávia. Os seus alunos estão olhando isso, estão observando isso, professora? Sim. Isso é tema de debate em sala de aula. Eu, graças a Deus, eu leciono na Escola de Direito da PUC desde 2012, tanto nas disciplinas de Direito do Consumidor quanto Processo Civil. Na verdade, quando eu ingressei na PUC, entrei para lecionar Processo Civil, que foi minha área de dissertação de mestrado, pela qual eu estudei na época. Agora, no doutorado, estou fazendo, não concluí ainda, concluo acho que ano que vem. A tese vai ser sobre a efetividade dos órgãos de defesa do consumidor. Como foi parar no PROCON, hein? Foi por acaso. Verdade, ninguém tinha me perguntado isso ainda. Na verdade, eu fui parar no PROCON.
em função da minha atividade acadêmica. Porque quando o antigo diretor do PROCON municipal, Omar Ferri, ele estava na gestão do PROCON, ele me chamou, porque eu já lecionava, né, Direito Consumidor, não na PUC, numa faculdade menor, que nem existe mais, e ele me chamou para dar uma palestra, né? E para falar com o pessoal do PROCON, assim, com os funcionários e tal. E aí eu conheci ele. E no final daquele mesmo ano, ele precisava sair do PROCON, porque era ano de eleição, e o atual secretário da SMIC, agora é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, saiu para concorrer como vereador, e ele assumiria. Era Walter Nagelson. Walter Nagelson saiu para concorrer, Omar Ferri assumiu a Exatamente. SMIC. E aí ele me convidou assim, Flávia, eu preciso de alguém que não seja política, que seja uma pessoa técnica, que conheça a matéria, porque a gente atende muita gente diariamente, tem que ter esse conhecimento da área específica do direito consumidor. E aí, por acaso, eu resolvi, vamos ver o que dá. E o por acaso durou 5 anos, foi de um para o outro, 5 anos. E aí fiquei 3 anos. Do PROCON do município para o PROCON estadual. 3 anos no PROCON municipal de Porto Alegre. E aí eu já pretendia, Felipe, sair do PROCON municipal de Porto Alegre. Eu estava naquela fase que, assim, eu acho que tudo tem um limite, ainda mais exercendo um cargo público, não dá para ficar muito tempo no mesmo local. E o teu caso, pelo que tu está me dizendo, também não tem carreira partidária, não tinha nada ligado a partido. Não então... tinha, e eu sempre estava muito focada na área acadêmica, e eu estava nesse período de PROCON, querendo ou não, eu não podia assumir tantas turmas ou ter uma carga horária excessiva. Mas eu escolhi como profissão, efetivamente, foi ser professora universitária. Então, aquilo, de certa forma, sempre me incomodou. Eu estou saindo um pouquinho do meu foco, né? E aí, quando eu estava com a ideia de sair, que o PROCON do Estado ficou sem gestor, porque o antigo diretor saiu para concorrer a deputado. E aí, não tinha nenhum nome, ninguém, quando o governo Sartori assumiu. E aí foi um convite também do secretário, que era o secretário de Justiça, que não é mais, que é o Facioli, né? César Facioli, que teve que sair. Do Ministério Público, também sem envolvimento. Isso, exatamente. E aí ele fez esse convite. E aí eu acho que assim, pensei comigo, olha, acho que para fechar a carreira, né, de PROCON no Estado é a melhor coisa. E isso me ajudou muito, tanto na área acadêmica, em termos de reconhecimento, perante não só aos alunos, mas ao trabalho que eu fiz, e também essa questão de reconhecimento agora na advocacia, eu acho que foi bem importante, foi muito válido. Bom, então aquela pergunta que eu fiz, ela é procedente. Há um novo segmento a ser trabalhado por advogados. Quer dizer, há um novo segmento aí que as pessoas têm que estarem atentas. Tem Você muita está sendo gente, pioneira. Tem muita gente especialista em tudo, né, Felipe? Sim. A gente sabe. E eu acredito muito no meu conhecimento, Claro. Porque assim, não é só uma bagagem de campo, digamos assim, porque eu trabalhei no PROCON. Né? Porque tiveram outras pessoas que trabalharam no PROCON também, tiveram outras pessoas que foram secretários ou foram prefeitos, e não quer dizer que aquela pessoa especificamente vai ter aptidão para aquilo. Claro. Mas eu, academicamente, eu me especializei, fiz mestrado, estou concluindo meu doutorado, então é uma área que eu posso dizer que eu tenho conhecimento, não estou lá vendendo peixe para dizer só porque eu saí do PROCON eu estou fazendo esse trabalho. Tá certo. Né? Não, mas é interessante porque as pessoas não percebiam isso, não percebem isso talvez no dia a dia. Mesmo outros escritórios que possam te contratar, eventualmente de advogados para soluções dentro dos clientes deles, não se percebe isso. Não se percebe, e eu vou além. Na verdade, o estudo da tutela administrativa do consumidor dentro da área... Agora tu falou juridiquês, o que é isso? Tá, eu já vou explicar. Não, na verdade, fazer a defesa da empresa em âmbito administrativo, em esfera de PROCON, nós, né, acadêmicos de direito, operadores, advogados formados, a gente não tem esse estudo em sala de aula. É uma matéria que ela agora começou a ser introduzida dentro do plano de ensino das disciplinas de direito consumidor, né? Mas é um tema que está regulado por um decreto próprio
né? Não só o Código de Defesa do Consumidor, e que exige um outro estudo, que não só. Então, a gente se forma em direito sem saber. Então, tem grandes bancas e grandes advogados que fizeram reuniões comigo quando eu estava no PROCON, mas que não tinham conhecimento específico como funciona aquele processo. Mas será mesmo que o PROCON tem poder de polícia para fechar estabelecimento? As pessoas, por várias vezes, inclusive advogados, vieram me perguntar isso. Mas como é que tu fez aquilo? Né? Então, nossa, essa era uma pergunta que nos surpreendia muitas vezes. Exato, e inclusive saiu matéria de jornal. A xerife do PROCON. E equivocadamente, por exemplo, PROCON de Porto Alegre ajuiza ação cautelar para suspender vendas de operadores de telefonia. Mas o PROCON não ajuizou nada, o PROCON foi lá e determinou pela questão do poder de polícia que tem. Né? Então, na verdade, falta esse conhecimento. É uma área muito específica mesmo. Esse negócio da xerife era verdade. Chegou a sair também nos jornais, né? Saiu. Né? Foi um colega teu me entrevistar e aí ele induziu ao termo praticamente. Ele disse, mas tu sabe que nem uma xerife. E aí virou o título da matéria, né? Quem foi esse rapaz? Um querido. Não vai revelar o nome. Não, procure a matéria no Google. O programa está encerrando, dá um Google lá. Eu não me lembro quem foi o repórter, se não entregar, mas eu acho que casou bem o título. Só com a atuação, não com a pessoa da Flávia. Bom, mas aí, né, a gente sempre procurou uma manchete para chamar a atenção. Flávia, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, estou à disposição. E sucesso, e é sempre um bom papo para a gente conversar contigo e aprender também, né? E essas questões do consumidor nos interessam, e também tem essa questão agora de prevenção no caso dos empresários. Excelente, muito obrigada. Sucesso, uma boa noite. Tá bom, boa noite. Com a Flávia eu encerro esta semana aqui no 21h30. Muito obrigado pela sua sintonia. Fique com as nossas reprises ao longo do final de semana. A gente volta segunda, e uma feliz primavera a todos, porque afinal de contas ela iniciou hoje às 5h02 da tarde. Tchau.